Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre a faculdade de cinema. Vai ser uma série de vídeos sobre cada semestre do meu curso. Eu acho que falando um pouco de cada semestre, eu consigo tirar algumas dúvidas de quem tem interesse em fazer faculdade de cinema. E aí eu vou estar falando especificamente do meu curso na cidade de Goiás, no IFG. Na faculdade de cinema, você tem prova? Você tem trabalho? Como que funciona? Vocês só assistem filmes? Esse tipo de dúvida, eu acho que elas vão ser sanadas ao longo dessa série de vídeos. Então, esse é o vídeo sobre o meu primeiro semestre da faculdade. Eu já tô indo pro 5º período. E aí vale lembrar que a minha turma é a primeira turma de cinema do IFG. E aí também é importante entender um pouco do contexto do IFG aqui na cidade de Goiás. Quando eu entrei, em 2015, a gente estava num prédio provisório, na verdade a gente ainda tá, que é o prédio conhecido como Quartel do 20. A cidade de Goiás é uma cidade histórica. No primeiro semestre de faculdade, eu gravei vários vlogs, então se vocês tiverem curiosidade, tem essa playlist aqui com vídeos que eu tava gravando nessa época em que eu tinha acabado de chegar na cidade, tudo era novidade. Algumas coisas que eu vou citar aqui vão ter nesses vídeos dessa playlist. Segura o papel, produção. Isso não é papel meu, isso não é tarefa minha. Segura a minha garrafa. Em que eu posso ajudar? Você acabou de ajudar. Acabei de ajudar. Pera aí, vamos fazer um convite. Você quer atuar em nosso filme Invisível? No filme Invisível? Quero. Você só não vai aparecer. Nesse contexto de criação do curso de cinema, quando os professores foram pensar as disciplinas, o programa do curso, eles pesquisaram, acho que quase todas as faculdades de cinema do Brasil, viram as disciplinas de cada uma e pensou em qual seria a melhor estrutura assim, de disciplinas pra gente ter. Só que eles também pensaram no que o IFG podia oferecer logo de cara. Então, o primeiro semestre é um semestre muito teórico, de certa forma, meio pesado por causa disso. A gente tinha só 3 professores de cinema mesmo quando o curso começou e outros professores de outras áreas, de áreas de humanas. Então, era preciso pensar nesse contexto na hora de pensar as disciplinas para o primeiro semestre. E aí, pensando nisso, o primeiro semestre teve esse formato que tem. Eu peguei 7 disciplinas no primeiro semestre, todas as disciplinas que foram ofertadas, sendo elas obrigatórias ou optativas. De obrigatórias, a gente teve História do Cinema 1, Cinema Documentário, Técnicas de captação de som, Sociologia do cinema e Reconstrução do passado, que é uma disciplina de história. E aí de optativa a gente teve Economia da cultura e Cinema no Centro-Oeste brasileiro. Tá, e aí eu vou falar agora um pouco de cada disciplina e de como é que foi, como que eram os trabalhos, enfim. Eu acho que a minha disciplina preferida, não sei, provavelmente foi História do Cinema 1 com o professor René França. Eu gosto muito da trajetória do René, assim, porque o René é muito meio CDF, sabe? Ele é PhD. E o René, no primeiro semestre, ele era um cara que sabia muito de cinema, que sabe muito de cinema, mas ele nunca tinha dirigido nenhum filme. Então, no nosso primeiro ano de faculdade, ele dirigiu um filme que, inclusive, tá estreando agora no Festival de Tiradentes, agora de 2017. Na aula de História do Cinema, a gente estudou desde a origem do cinema, em 1895, até o cinema da Segunda Guerra Mundial. A gente viu uns 50 anos de cinema. E as aulas eram expositivas e o René mostrava trechos de filmes pra gente. A gente não costuma assistir os filmes inteiros na sala de aula, com algumas raras exceções. Eu acho que em História do Cinema 1 a gente só assistiu o Cidadão Kane inteiro e talvez o Ladrão de Bicicletas. E a gente foi vendo cronologicamente, sempre muito voltado pro cinema dos Estados Unidos, que é a maior indústria, a indústria mais consolidada, enfim. O René tentava fazer um paralelo, alguma coisa de cinema asiático, os russos também, os europeus, mas sempre muito focado para Hollywood. E o René ia falando das principais correntes, as inovações tecnológicas. De trabalho dessa disciplina, a gente fez um trabalho em grupo, a gente falou sobre o primeiro cinema. Esse foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Júlio, que é um amigo muito querido. E como vocês puderam ver no último vlog que eu postei, do trabalho que a gente fez no semestre passado, o Júlio tava lá no meu grupo, então a gente sempre faz trabalhos juntos, assim. Já no primeiro semestre, você já vai percebendo com quem funciona mais. Às vezes você é muito amigo de uma pessoa, mas na hora de fazer o trabalho, meio que não funciona. Sei lá, na hora que você senta pra discutir, você percebe que as temáticas ou os interesses são diferentes, essas coisas assim. Então eu acho muito legal que nesse primeiro trabalho eu já tenho feito com o Júlio. Outro trabalho que eu tive também em grupo, em dupla no caso, foi um trabalho para analisar Cidadão Kane, e a gente tinha que procurar no Cidadão Kane características de todo o cinema anterior a ele dentro do Cidadão Kane. Um trabalho escrito, enfim, e podia ser de dupla. Eu fiz com o Helder, que também tá no vlog desse trabalho com o Júlio, de novo nesse esquema, né, de como que funciona fazer trabalho com determinadas pessoas. Eu tive outra disciplina com o mesmo professor de História do Cinema, que era cinema documentário. Então, em História do Cinema, a gente estava vendo ficção,
e tinha esse momento só para cinema documentário. As aulas funcionavam do mesmo jeito. O René passava uns trechos de documentários pra gente, a gente discutia classificações de documentários de acordo com determinado autor. Tanto que um dos trabalhos que a gente fez foi escolher um documentário que a gente não tivesse visto em sala de aula e classificá-lo entre documentário poético, argumentativo, expositivo. Será que eu vou lembrar de todos? A gente tinha que classificar esse documentário, escrever por que a gente entendia esse documentário dessa maneira. Eu lembro que eu escolhi um dos meus documentários preferidos, mas assim, porque foi um documentário que eu assisti quando tava no 3º ano do ensino médio. O ano passado? Não, gente, 10 anos atrás. É um documentário sobre heavy metal, chama Metal, e aí tem um subtítulo gigante. Aí também é curioso como você começa a pegar os seus filmes preferidos pra fazer esses trabalhos de faculdade. Só que isso também é perigoso, como eu pude perceber nos outros semestres. Sabe, você tem uma relação afetiva com aquele filme, e aí de repente você começa a estudar aquele filme, a observar direito as propostas daquele filme, e aí de repente ele não parece tão legal assim quanto era antes. Sabe? A gente teve uma prova nesse semestre, o que é muito raro. A maioria das nossas atividades avaliativas são trabalhos. E aí pode ser tanto escrito e teórico, ou então uma atividade de produzir um material audiovisual. Durante todo o curso a gente só teve 2 provas, se eu não me engano, com o René. Em documentário a gente teve uma prova em que a gente assistiu ao filme O Cabra Marcado pra Morrer. Aí ele deu umas perguntas e a gente respondeu assim que a gente terminou de assistir ao filme. Outra disciplina muito boa que eu até falei na entrevista que eu fiz com o Ruben, vocês podem assistir aqui, foi a disciplina de técnicas de captação de som com o Guilherme Martins. Ter aula de som pra mim foi uma coisa nova, abriu a minha mente de um jeito muito louco pro som do cinema, assim. E aí, pensando no perfil de cada professor, o Guilherme, por exemplo, é de São Paulo. Já me fascinava pensar que ele tinha feito cinema na faculdade em que eu gostaria de ter feito quando estava no ensino médio, que era na USP. A aula dele era muito boa, assim, a aula teórica. Ele trazia toda uma discussão de som e política. Ele tem um trabalho de pensamento acadêmico mesmo, assim, teórico, muito interessante. E ao mesmo tempo é um cara da prática, é um cara que tá com muitos filmes no mercado. Nessa época da disciplina, em 2015, tinha saído Branco Sai Preto Fica, que é um filme independente. Ele tá no catálogo do Netflix. O meu professor fez o som, não sei se ele montou também o filme. Enfim, era uma coisa muito enriquecedor, já no primeiro semestre, perceber que os meus professores tinham esses perfis diferentes, assim, e tanto pesquisavam quanto atuam no cinema mesmo, e são professores também. E nós assistimos 2 filmes também inteiros nessa disciplina. Eu fico falando, o som no cinema é tão legal, enfim. Eu acho que só assistindo esses 2 filmes vocês já vão mudar a maneira como vocês entendem o som no cinema. Então, sério, assistam. O primeiro é Barbarian Sound Studio. É um cara que trabalha com a sonoplastia do filme. Você nunca tem as cenas que o cara tá fazendo som, mas a tensão do que você tá ouvindo é tão grande que você não precisa dessas cenas do filme de terror. Vale a pena assistir, procurem. E o outro filme é um filme muito bonitinho, Vermelho como o Céu. É um filme italiano sobre um profissional do som muito foda da Itália que é cego. Então, na escola, ele começa a criar narrativas a partir de sons. E aí, inclusive, essa foi uma das nossas atividades nessa disciplina, que foi criar uma narrativa sonora, criar uma história a partir só de som, sem diálogo. Essa foi uma das atividades. E a outra foi fazer um relatório de algum desses filmes. E aí já foi uma coisa escrita mesmo. Ainda nas obrigatórias, a gente teve Reconstrução do Passado com o professor Leandro. Era uma das disciplinas mais pesadas pra gente durante o dia a dia do curso, assim, porque a gente sempre tinha que fazer fichamento de texto. Faculdade de cinema, você só assiste filme? Não. A gente também lê muita coisa. A gente lê muita coisa sobre filmes históricos, né? E como que acontece essa reconstrução do passado, que é o nome da disciplina. Aí, além de fichamento, a gente fez seminário e a gente teve que produzir um curta no primeiro semestre. Eu lembro que o grupo era muito grande e eu fiquei responsável pelo seminário, então eu não fiquei responsável pelo curta, nem participei disso. E é claro que ele não estava exigindo uma qualidade técnica excepcional. Aí era mais uma preocupação com a temática, né? De alguns conceitos que ele trabalhou com a gente. Outra disciplina também de humanas foi Sociologia do Cinema, com o professor Rafael. E aí já entra uma coisa muito curiosa, que o Rafael era meu veterano nas ciências sociais.
Eu cheguei na sala, assim, acho que na primeira semana e dei de cara com o Rafael. Oi, caloura de novo, sou eu. E aí, em Sociologia do Cinema, também era muito texto. A gente assistiu alguns documentários. Então, a gente leu textos como Indústria Cultural, do Adorno. Cinema como Experiência Crítica, uma hermenêutica do filme. Gente, que texto foi esse? E aí, as disciplinas optativas foram todas com o Carlos Cipriano. Cinema no Centro-Oeste brasileiro. A gente fez um tour pela cidade de Goiás para conhecer todos os lugares em que houveram cinemas na cidade. Olha só que coisa louca, a cidade de Goiás tem um festival de cinema há 18 anos, o FICA. Não existe sala de cinema na cidade de Goiás. A gente tinha o Cine Teatro São Joaquim, que é cine-teatro, né? Que tá em reforma, enfim. Mas não tem, na cidade, um cinema com programação contínua. E aí agora a gente tem uma faculdade de cinema num lugar que não tem sala de cinema. E aí teve essa aula que, inclusive, tem um vlog em que a gente foi procurar esses lugares em que houveram salas de cinema em Goiás em algum momento da vida. Nessa disciplina a gente assistiu alguns filmes também produzidos no Centro-Oeste, lemos textos. Economia da Cultura foi uma disciplina que tinha muito a ver com Carlos Cipriano. E aí, de novo, pensando nas diferenças entre os professores e como isso é enriquecedor. O Cipriano já trabalhou na Secretaria da Cultura do Estado de Goiás, não sei exatamente o termo correto, e foi a primeira vez que eu tive algum contato com elaboração de projetos culturais. A gente começou a ter uma noção, entender o que é preciso para escrever um projeto, ainda que de forma bem distante. A gente começou a pensar em cada elemento. Ouvimos falar pela primeira vez de coisas como Fundo Setorial do Audiovisual, Prodave, Ancine, coisas assim. Então, essas foram as minhas disciplinas e vocês viram quão amplas elas são. Isso tudo no primeiro semestre de faculdade. E aí você pensa assim, ah, Morgana, beleza, muito interessante, né? Mas foi só isso que aconteceu no seu primeiro semestre, né? Não. Nós criamos um cineclube, que é o Mutamba. Tem vários vídeos sobre o Mutamba. No primeiro semestre, eu me inscrevi para iniciação científica. Iniciação científica é o termo que a gente usa para um programa, PIBIC, que é um programa federal. Não sei como estamos nessa situação Temer, fora Temer, mas é um momento em que o estudante de graduação e o professor vão receber um auxílio para fazerem uma pesquisa científica. Então tem um tema, tem um objetivo, e aí o aluno tem meio que um subtema dentro do tema do professor, por quem ele é orientado. O nosso trabalho era sobre a representação da cidade de Goiás em mídias, mas aí depois eu conto para vocês no segundo semestre como que se deu essa iniciação científica. Ai meu Deus, como eu quero seguir carreira acadêmica! Não exatamente isso, mas é sempre bom lembrar para vocês que estão querendo conhecer um pouco sobre a faculdade de cinema que essa é uma possibilidade. E aí aconteceu outra coisa magnífica que vocês já sabem o que é. Eu estagiei no longa As Duas Irenes, do diretor Fábio Meira. Quando eu fui me inscrever, eu fiquei em dúvida se eu queria direção ou produção, porque a impressão que eu tive também quando falaram de produção é que ia ter um contato com todas as áreas e eu queria estar perto de algo que eu pudesse ver o que todo mundo estava fazendo no set. Eu acabei indo para a equipe de direção, então fui estagiária de direção. O Fábio me falou que eu ia ficar sempre com a assistente de direção, a Alice Gomes. Eu entrevistei a Alice, eu vou deixar aqui no link pra vocês, meu primeiro dia junto com aquela equipe, e eu assim, muito assustada e tentando fingir que tava tudo bem. E aí eu comecei a anotar tudo que eu via nessa reunião. A minha função lá era só observar e tentar entender o que estava acontecendo. Eles estavam com um roteiro em mãos, e aí a cada cena, o diretor daquela equipe questionava coisas, né? Vamos confirmar pra ver se tá tudo pronto. Era um pouco essa sensação que eu tive, a minha primeira impressão participando de uma reunião de análise técnica. Mas aí também teve o meu primeiro dia no set de filmagem. E foi outra coisa muito emocionante. Enquanto eles estavam filmando alguma cena num lugar da casa que era locação, eu tava num quarto, que inclusive era um quarto de cena, assim. E aí eu tava num cantinho e digitando coisas. Além de fazer a ordem do dia, eu também era responsável por cuidar do elenco, toda a movimentação que era do camarim para a locação. Vamos começar em tantos minutos, podemos ir, não sei o quê. Tinha essas coisas assim. Então, a cada novo ator que chegava, era curioso, assim, como lidar de novo com essa nova pessoa. E ainda assim, como lidar sendo um estudante de primeiro semestre sem nenhuma experiência. Tô contando pra vocês algumas impressões, assim, que eu tive nessa minha primeira experiência num set de filmagem, que foi uma coisa, assim, que me deixou mais apaixonada ainda pelo cinema. Meu primeiro semestre da faculdade de cinema foi riquíssimo, como vocês podem perceber. Quem tiver perguntas sobre a faculdade de cinema ou sobre alguma coisa que eu tenha falado e que não ficou muito claro, deixe nos comentários que eu vou responder futuramente. E é isso, gente. Se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!